Irmãos, eu queria pregar hoje, essa manhã, sobre o livro de Filipenses. Na verdade, um texto base, que é o Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o 11. E eu vou ler a escritura primeiro, e depois eu queria falar um pouco sobre o contexto em que ela foi escrita, a época em que ela foi escrita, e para quem ela foi escrita. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, do 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Bom, irmãos, essa passagem, ela é um centro da carta que Paulo escreveu aos Filipenses por volta da década de 50, depois de Cristo. A carta aos Filipenses, a igreja em Filipenses, foi a primeira igreja fundada na Europa, ali na província da Macedônia. E como eu orei, o Espírito de Deus levou ele para lá, para Paulo começar aquela igreja. Esse local, ele era um local conhecido pelo patriotismo. Era uma província muito romana que defendia o patriotismo, né? E Paulo teve problemas para anunciar Jesus ali como rei. E a carta foi escrita logo depois que Paulo recebe uma ajuda. Paulo, é engraçado, mas Paulo vivia preso. Quando Paulo escreve a carta para os Filipenses, ele estava preso. E quando Paulo inicia a igreja em Filipos, ele vai preso. Então, ele passou muitas vezes pela cadeia, e não por que ele era alguém que quebrava a lei ou que era desordeiro, mas por causa do Evangelho de Jesus. Bom, a carta que Paulo escreve para os Filipenses, ela tem uma peça-chave, que é esse trecho. E toda a carta, ela gira em torno dele. O que eu acho interessante nessa carta é que, diferente da maioria das outras, aqui a gente consegue ver o coração de Paulo. É como se ele abrisse uma janela do coração dele e mostrasse: sabe o que me motiva? Sabe de onde eu tiro as minhas forças? Do Evangelho, da boa notícia de Jesus. Sabe o que é a boa notícia? É que aquele que é Deus, que vive desde a eternidade, abriu mão de ser Deus, desceu ao ponto de virar um homem, desceu ao ponto de virar um servo, desceu ao ponto de morrer na cruz, porque ele queria um relacionamento comigo e com você. E pelo que ele fez, ele subiu da morte para a vida, subiu da vida para o céu, e no céu se tornou rei, e sendo rei ele volta, e vai levar aqueles que têm fé nele. Esse é o coração, e eu continuo acreditando nisso e vivendo isso. Então Paulo usa isso como a base da fé dele. E ele começa... a carta foi escrita porque ele estava preso, e quem foi levar uma ajuda financeira para ele foi um membro da igreja de Filipe, chamado Epafrodito.
ele levou uma quantidade, talvez, de dinheiro, de mantimentos, para que ele pudesse se manter na cadeia em Roma. E ele fez isso com tanta vontade, tanto coração, que ele quase morreu, porque ele estava doente, mas ele queria cumprir a missão dele. E Paulo falou que Deus poupou ele dessa tristeza de ver um amigo dele ter sido morto por uma doença, mas ele consegue levar a ajuda financeira que Paulo precisava quando estava ali na cadeia, ou de mantimentos. E Paulo escreve uma carta para eles para dizer: obrigado pelo que vocês fizeram, e algumas outras coisas mais. E Paulo fala: quando eu lembro de vocês nas minhas orações, eu sempre lembro de vocês com alegria, porque desde o primeiro dia em que vocês ouviram a mensagem, vocês se tornaram cooperadores do Evangelho até o final. E eu sei que aquele que começou a boa obra em vocês vai terminar ela. Paulo fala isso porque ele acredita que quando alguém crê no Evangelho, a semente vai crescer e se desenvolver. E a igreja de Filipos é tão interessante porque as pessoas são diferentes umas das outras. A primeira pessoa convertida foi uma comerciante de tecidos. E depois, quando eles começaram a falar de Jesus, tinha uma escrava, uma garota, que começou a falar: olha, sabe esses homens? Eles estão falando do caminho da salvação, acreditam neles. Mas ela estava endemoniada, e por isso ela falava isso. E teve uma hora que Paulo fica indignado: poxa, essa menina seguindo a gente falando isso, as pessoas vão acreditar na gente não por causa da mensagem, mas porque ela é uma vidente. Ele ficou indignado e falou: sai dessa mulher, espírito imundo. E ela foi curada daquele espírito que dominava ela e ficou sã. Só que os donos dela perderam a fonte de lucro deles, porque ela previa o futuro e ganhava dinheiro com isso. E aí chamaram a cidade para ir contra eles e espancaram Paulo, Silas e prenderam eles. Eles foram para a cadeia e lá eles cantaram hinos à noite. E teve um terremoto durante a noite, e todas as cadeias se abriram. E quando a pessoa que cuidava da cadeia viu que todas as cadeias estavam abertas, ele pegou uma espada e ia se matar. E Paulo falou: está todo mundo aqui, não precisa se matar. E aí ele fechou lá as cadeias e falou: deixa eu ouvir sobre o Evangelho. E ele e a família dele foram salvos. Então você vê uma comerciante, um soldado que cuidava da cadeia, talvez uma escrava, aquela menina que foi expulsa, mas existia uma comunidade vibrante, fiel e forte entre pessoas de fundos diferentes. E eu acredito que a união vem. E essa força, essa alegria que Paulo tinha, é porque todos os filipenses eram comprometidos com o Evangelho. Às vezes a gente reclama como igreja: por que a nossa igreja não está unida? É porque as pessoas não amam mais, é porque as pessoas não cumprimentam mais. Mas você é comprometido com a mensagem de Jesus, da cruz. Aquilo move você, aquilo encoraja você. Você vai ter uma comunidade vibrante se você é movido por aquilo. Tem um autor famoso, ele escreveu livros e também as pessoas agora fizeram filmes. Ele chama R.R. Tolkien e ele fez um filme chamado O Senhor dos Anéis. E nesse livro tem a Sociedade do Anel. Eles têm que defender o anel lá e livrar a Terra-média do mal. Enfim, é a história lá do filme. Mas o interessante é que nessa comunidade tem um mago super poderoso, tal Gandalf, né? Tem um elfo, que é um cara lá de orelhas grandes, tal. Tem um anão, tem guerreiros, pessoas completamente diferentes uma das outras. Mas o anão e o elfo, eles brigam o tempo todo, ficam competindo, porque tem uma rixa histórica entre eles. Mas esse anão ganha um título de honra dentro da comunidade élfica, por causa da amizade que eles criaram, porque eles tinham o mesmo alvo: salvar a Terra-média do mal, que era esse.
e conviviam bem. Hoje, nessa comunidade de igreja, a gente tem vários tipos de pessoas. A gente tem universitários, a gente tem senhoras, a gente tem pessoas com renda financeira alta, com pouca renda financeira. Alguns mais bonitos que outros. Alguns que gostam de uma coisa e outros que gostam de outra. Mas se a nossa unidade não estiver voltada para o Evangelho, a gente nunca vai ter uma comunidade vibrante. Aí a gente pode ter essa comunidade vibrante. E Paulo fala: eu agradeço a Deus, porque desde o primeiro dia vocês se apegaram ao Evangelho, se comprometeram até hoje. E aquele que começou a boa obra em vocês vai terminar essa boa obra. E Paulo escreve essa carta. Eu estou dando um pequeno panorama da carta. Paulo escreve essa carta, ele estava preso. Ele estava preso numa prisão romana, que não é nenhum piquenique, tá? Numa prisão romana. É uma coisa... A gente fala, Paulo estava na prisão, né? Prisão é uma coisa ruim, irmãos. A gente lê na Bíblia, a gente esquece o que é passar aquilo lá. Mas ele estava numa prisão. E ele fala para eles: olha, irmãos, sabe o que acontece? Não fica triste porque eu estou na prisão, não. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que eu estou preso por causa de Jesus. No palácio, todo mundo está sabendo que Paulo está preso por causa de Jesus. E sabe o que isso fez? A mensagem de Jesus se espalhar mais. E as pessoas que tinham medo de falar do Evangelho estão pregando destemidamente de Jesus. Porque sabem que eu estou aqui por causa de Jesus. Então, irmãos, não fiquem tristes, fiquem alegres. Sempre existe um motivo para se alegrar se você está no Evangelho. Jesus está sendo exaltado. Eu estou passando aqui mal, tá difícil pra caramba, mas, sabe, eu estou feliz porque, no pior dos casos, Jesus está sendo pregado aí. E aí ele fala: olha, quer saber? Eu estou aqui e eu não sei o que vai ser. Eu acredito que eles vão me libertar, que vão me soltar, mas pode ser que me matem, eles decidam por me executar. Ele fala: se eu morrer, eu vou estar com Jesus. Se me soltarem, eu vou pregar para outras pessoas de Jesus. Então, se eu morrer é lucro, e se eu ficar vivo é Cristo. É isso que Paulo está falando. A gente cita essa frase muitas vezes, né? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas a gente se esquece quando é que Paulo escreveu isso, né? Ele estava nessa situação. O que ele está querendo dizer na carta como um todo? É que a nossa vida como cristão significa contar a nossa história como uma expressão viva da história de Jesus. Ele queria viver a vida de Jesus e desfrutar Jesus. E aí ele fala para os filipenses: olha, sigam o exemplo de Jesus, vivam de maneira digna do Evangelho, que a cidadania de vocês seja essa, né? Eu sei que aí vocês estão sofrendo perseguição porque os caras são patriotas romanos, vocês falam de Jesus, isso traz perseguição. Mas se vocês estão sofrendo por causa de Jesus, vocês estão vivendo a vida de Jesus na vida de vocês. Então, que legal. E aí ele fala de Jesus, resumindo o Evangelho de uma maneira super poderosa, lá em Filipenses 2. E um detalhe de Filipenses é que dessa parte do capítulo 2, que é o centro, é que ele fala que Jesus não se apegou ao fato de ser Deus ou ser igual a Deus. E pensa em Adão. A gente tem aquela história de Adão e Eva no jardim, e eles falam que a serpente falou para ele: olha,
Jesus, na verdade, não quer que vocês comam dessa árvore aí, porque sabe que quando vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. A resposta que Paulo tinha que dar, que Adão tinha que dar, era: serpente, você não leu Gênesis 1:27, não? Deus me criou a imagem e semelhança dele. Eu já sou parecido com Deus. Eu já sou como Deus. Mas ele não respondeu assim. Nós somos a imagem de Deus. Podemos refletir isso. Mas ele desobedeceu a Deus. Adão desobedeceu a Deus e seguiu o que a serpente falou. E aí ele ficou mais parecido com Deus? Ficou decaído, né? Então, Jesus, ele mostra o que realmente é ser semelhante a Deus. E Paulo continua na carta dele, ele fala de 2 exemplos de pessoas que viveram como Jesus. Ele fala de Timóteo, que diferente da maioria das pessoas, ele não se preocupava com seus próprios interesses, mas os dos outros, que serviu ao lado de Paulo como um filho, né, a favor do evangelho. E fala de Epafrodito, que era um servo, que foi lá levar uma ajuda financeira, mas se preocupando tanto com o bem-estar dos outros. E aí ele fala da vida dele mesmo. Paulo começa a falar: olha, sabe, tem gente que quer colocar um monte de regra aí no cristianismo, dizendo que vocês precisam fazer a circuncisão, né, cortar um pedaço lá de vocês, né? Tem um negócio lá que é a circuncisão. Olha, tem gente que fala que vocês têm que cumprir um monte de regra lá de Moisés e tal. Quer saber? Eu fui treinado por o mais alto mestre. Eu fui excelente nessas coisas todas. E talvez aquelas pessoas lembrassem Paulo disso. E ele fala: mas para mim isso é lixo. Na verdade, a palavra é até feia de ser falada. É impureza, né? Isso aí para mim é sujo. Contanto que eu conheça Jesus e participe dos sofrimentos dele. Paulo abre mão dessas coisas, que ele quer conhecer Jesus. E depois ele fala: eu amo tanto vocês. Então, tem 2 irmãs aí que estão brigando. Siga o exemplo de Cristo. Eu considero o outro superior a vocês. Vocês serviram do meu lado. Clemente, ajuda elas. Evode e Cinti, que estão discutindo, não tem porquê. Ajuda elas. O evangelho é algo muito supremo para elas estarem brigando. E olha só, vocês estão preocupados? Entrega as preocupações de vocês a Deus. Fala do que vocês precisam e Ele vai dar para vocês uma paz que excede todo conhecimento, que vocês não vão entender porque é sobrenatural. E aí ele continua falando: olha, obrigado aí pela oferta que vocês mandaram para mim. Mas sendo honesto com vocês, eu aprendi a viver tendo muito e não tendo nada. Eu estou falando, agradecendo vocês e falando disso para colocar algo na conta de vocês, para lembrar que vocês têm feito algo bom. Mas olha, eu aprendi a viver na necessidade e na fartura, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como é que eu passo por todo tipo de situação? Dependendo de Deus. Ele aprendeu isso. É difícil, eu acho que é, mas nós podemos passar pelas situações. E no final ele agradece ao sacrifício deles e fala que as coisas que ele passou foram grandes professores para ele. Mas a carta de Paulo aos Filipenses, ela deixa 2 coisas muito claras: que a nossa vida precisa ser uma reencarnação, a gente precisa recontar a história de Jesus com a nossa vida. A carta fala que Paulo tinha uma consciência tão grande que o amor de Jesus por ele era mais perto do que a própria pele que ele tinha em volta dele. Ele tinha essa sensação: Jesus me ama tão profundamente
de maneira tão constrangedora, e eu sinto isso, e eu vivo isso. E que conhecer Jesus é um encontro transformador, profundo e pessoal. Assim, eu não sei, alguns de vocês estão aqui talvez visitando a gente. É a primeira vez que você está vindo à igreja, ou talvez você já tenha vindo, mas você não decidiu ainda sobre Jesus. Eu queria te falar, me procura, que eu estou disposto a te ajudar a conhecer Jesus. Ou procura qualquer um cristão nessa igreja, porque vale a pena conhecer Jesus. Esse Jesus que transforma a vida é o Jesus que Paulo está falando a respeito. E nesse texto, Paulo fala da humilhação de Jesus. No coração da carta aos Filipenses, ele fala da humilhação que Jesus decidiu passar. E a primeira coisa que ele fala aqui, fala sobre a gente ter a mesma atitude de Jesus, que tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Mas eu queria ler com vocês um trecho em Mateus 20. Amém. Mateus fala em Mateus 20 que no final do trabalho dele aqui na terra, ele treinou 12 apóstolos, 12 pessoas que andaram com ele durante 3 anos. E ele ensinou várias coisas para eles, trabalhou com o coração deles. E quando estava chegando no final, que ele estava para ir para a cruz e morrer, começou a surgir um espírito, eu não sei se começou a surgir ou se já existia isso, mas um espírito feio entre os apóstolos, competitivo. E aí até a mãe dele se envolveu nisso. Tinham 2 irmãos que eram apóstolos, Tiago e João, e a mãe deles, junto com eles, tentam conseguir uma posição especial para eles. Quando Jesus se tornar rei, a mãe pede: Jesus, quando você estiver no teu reino, coloca Tiago e João, uma à tua direita e outra à tua esquerda, dá uma posição especial para eles. E aí em Mateus 20, no versículo 24, fala que quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. O clima ficou tenso. Eu não sei se eles discutiram, mas eles ficaram indignados com os 2 irmãos. Talvez tenha acontecido uma discussão acalorada, mas Jesus fala: vem cá vocês, vem cá, vamos conversar todo mundo. Jesus chama todo mundo e fala, no versículo 25, como vocês sabem, os governantes dos povos pagãos têm autoridade sobre eles. Os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate para salvar muita gente. Tem uma versão que fala em resgate, essa está para salvar muita gente. Depois dessa chamada de Jesus, né? Jesus deu uma chamada neles. Aí você espera, os apóstolos pegaram o ponto. Só que existe uma diferença entre você ouvir a verdade e fazer a verdade uma parte da sua vida. Então, independente de você ser um cristão ou não, é difícil colocar a verdade na sua vida. Mas alguns dias depois, eles vão comemorar a Páscoa e Jesus fala, João, né? Ele pede para Pedro e João ir preparar o lugar para eles tomarem a Páscoa, né? Eles comiam, né, uma refeição, né? E aí eles vão lá. Só que João e Pedro esqueceram de um detalhe. Eles não prepararam a parte de lavar os pés.
Não tinha ninguém ali pronto para lavar os pés dos outros. E aí você imagina todo mundo lá na mesa, com os pés sujos, né? Eu não sei, as mesas parecem que eram baixas, né? Eles sentavam. Eu acho que eles não fizeram perninha de chinês com aqueles pés sujos que eles estavam, né? Talvez botaram para trás, embaixo da mesa, né? E aquela tensão, e aí, quem vai lavar o pé da gente e tal? Ah, não, eu não preparei. E assim, eles não prepararam. Eles negligenciaram isso. E à medida que as coisas avançavam, nenhum queria descer para o papel de alguém que lavava os pés, para realizar essa tarefa humilde, né? Então, Jesus tinha ensinado poucos dias antes, de forma direta, mas eles não tinham pegado o ponto. Ninguém se voluntariou para fazer essa tarefa. E como João relata, né, no Evangelho, lá no capítulo 13, lá as portas fechadas, os discípulos estavam reclinados à mesa, com seus pés vergonhosamente sujos. Eu não sei como ele estava, a comida estava em processo e a tensão lá, e ninguém levantava para lavar os pés. E o clima estava tenso, né? Quem é o mais importante, né? Alguma coisa não estava certa. O clima não estava bom. E aí, de repente, eles percebem que o mestre se levanta, pega uma bacia, enche de água. Eles ouvem a água caindo. Ele tira a parte das vestes dele, coloca uma toalha cobrindo a cintura dele. E você ouve o barulho da água descendo nos pés dele e ele secando com a toalha os pés deles. Um silêncio. Ninguém tinha coragem de falar nada. Talvez só Pedro falou alguma besteira lá, porque Pedro volta e meia falava alguma besteira. Mas era um silêncio, porque como é que pode o mestre... Os judeus têm um comentário das escrituras hebraicas chamado Midrash. E no Midrash eles falam que ninguém pode obrigar nem mesmo um escravo, né, ou dar uma ordem de lavar os pés dos outros. Era uma coisa para o servo de mais baixo escalão. Mas Jesus: eu lavo os pés de vocês, eu sou o servo, eu sou o menor, né? Então, o próprio Deus que virou homem se humilha e lava os pés das criaturas que ele mesmo fez, criaturas arrogantes e orgulhosas. Somos nós. E aí ele diz, em João 13, 14 ou 16, não precisa ir lá, mas ele fala: se eu, Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Se o mestre estava lavando os pés, se o maior estava se colocando para baixo, eles também tinham que seguir o exemplo. Se isso vale para o maior, é verdadeiro para vocês. Esse argumento é muito poderoso e ele carrega as pessoas. E o que acontecia com os apóstolos? Eles tinham 3 anos andado com Jesus. 3 anos Jesus lidou com o coração deles. Logo antes, Jesus tinha trabalhado com a questão da rivalidade, da competição, do orgulho e de posição. Mas isso voltou e voltou. Às vezes eu ouço as pessoas falando: olha, eu não tenho orgulho, eu não estou aqui por posição, eu não estou aqui por isso. Mas sabe, nós temos o coração muito parecido com o dos apóstolos, porque se os apóstolos lutaram com isso, como eu posso dizer que eu não luto com isso? Todos nós temos lutas com orgulho, sim. Todos nós temos lutas com posição, sim.
E a gente precisa lidar com isso sim. A gente gosta de ser importante sim. Todo mundo. Não, mas eu sirvo. Tá? E às vezes a gente serve até com o coração errado. Ajudamos outras pessoas? Ajudamos. Mas a gente está procurando o nosso bem-estar. Eu sou um cristão maduro, espiritual. Mas a gente não coloca os interesses dos outros na frente do nosso. É o nosso ego que está lá. Eu não estou dizendo que a gente tem que parar de servir, mas eu estou falando que a gente precisa olhar bem para o nosso coração. Porque quando Jesus fala que ele abriu mão de ser Deus e veio a ser homem, e Deus sendo homem foi um servo, esvaziou a si mesmo, a gente pensa, servir é o ponto. Não, servir não é o ponto. O ponto é o seu coração de servo. Tem tanta gente estragada servindo, que não é humilde. O que adianta? Jesus está desalinhado com o seu coração. Aí a gente fala, Senhor, Senhor, não expulsei demônios em teu nome, não fez maravilhas. Seu coração estava longe de mim, a quilômetros de distância. A gente precisa lidar com o coração, a essência é o coração. Tem um comentário que eu acho tão interessante, que ele fala que duas pessoas, um comentário sobre o livro de Romanos, duas pessoas podem ter a mesma atitude exterior, fazerem a mesma coisa, as duas fazem a mesma coisa. Ele fez isso, o outro também fez igual. Aí quando foi ver, avaliou os dois igual, a mesma nota. E um deles ir para o céu e o outro ir para o inferno. Jesus olha para o nosso coração, irmãos. E Ele quer que a gente tenha um coração de servo. Tem um poema de Robert Haynes. Eu achei interessante, ele fala, eu sou como Tiago e João. Senhor, eu sou como Tiago e João. Eu meço as outras pessoas em termos do que elas podem fazer por mim, como elas podem promover meu programa, alimentar meu ego, satisfazer as minhas necessidades, dar-me vantagem estratégica. Eu exploro as pessoas, aparentemente por tua causa, mas verdadeiramente por causa de mim mesmo. Senhor, eu me volto a Ti para obter vantagem e favores especiais. Tua direção para os meus esquemas. Eu exploro as pessoas, aparentemente por tua causa, mas verdadeiramente por causa de mim mesmo. Desculpa que eu perdi aqui a linha. Senhor, eu me volto a Ti para obter vantagem e favores especiais. Tua direção para os meus esquemas, Teu poder para os meus projetos, Tua sanção para as minhas ambições, Teus cheques em brancos para o que quer que eu queira. Eu sou como Tiago e João, de um coração que se apega ao orgulho, que se apega às funções, às posições. Eu não estou dizendo que a gente... nosso coração é doente. Estou falando, a gente é mau, tá? Estou falando disso mesmo. A gente precisa de Jesus. A gente precisa se voltar para Ele. A gente precisa voltar para o exemplo dEle. Porque a humildade, a verdadeira emana dEle. E é só Jesus em nós. Viver como um cristão é um milagre. É sobrenatural. Não é alcançar determinadas coisas pelo nosso próprio esforço. Dada a nossa inclinação para a gente ser centrado em nós mesmos, sempre é difícil viver uma vida dirigida por Cristo. Paulo fala para os Filipenses no versículo 3 e 4: não façam nada por interesse pessoal. Tem uma versão que diz por rivalidade ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses,
mas também os dos outros. Paulo fala isso e aconselha isso para eles, para a gente direcionar para os outros. Isso é difícil para nós. A gente acha isso difícil nos nossos relacionamentos mais importantes, na nossa família, na nossa casa. E Paulo fala para a gente viver de acordo com o Evangelho de Cristo, de maneira digna do Evangelho. E o foco é Jesus. Eu queria dar um exemplo para vocês aqui. Jesus é o centro do coração de Paulo. E a humildade de Jesus chama Paulo a ser humilde. E ele está falando isso para os filipenses. Mas tem algumas coisas que, se você, por exemplo, não sei se você já viu um João Bobo, ele tem um pouco de mais massa na parte de baixo. Se você empurra ele volta para a posição em pé de novo. Algumas coisas, se você jogar na água, elas vão virar e ficar numa mesma posição. Elas não afundam, né? Tem tem uma teoria, né, que você precisa alinhar, né, o centro de gravidade dos barcos, né, com um outro ponto, né, específico que eles têm, chamado metacentro, para que o barco tenha equilíbrio. E assim, quando a gente fala de Filipenses 2, do 5 ao 11, isso era o centro de equilíbrio de Paulo. Ele caía e, como um João Bobo, ele voltava para a posição. Ele andava no mar, mas ele não virava o barco dele não virava e afundava, porque ele tinha um centro de gravidade na figura de Jesus, no Evangelho de Jesus. E por isso ele vivia aquilo e ele passava isso para as outras pessoas. Se a gente colocar o nosso coração na mensagem principal da vida de Jesus, vão vir várias coisas. A gente pode tombar para um lado e tombar para o outro, mas a gente sempre vai manter a estabilidade. A gente vai cair como João Bobo, mas a gente levanta de novo. Porque onde está o ponto focal, o equilíbrio? Está ali, ó, Jesus, o Filho de Deus, meu exemplo de humildade e de exaltação. Amém. Sim, irmãos, Jesus, ele era Deus e é Deus. E ele se esvaziou. Ele não perdeu os atributos de Deus, mas ele se tornou um homem. Ele não se apegou aos benefícios ou às vantagens que ele teria sendo Deus. Ele abriu mão daquilo. E ele foi servo e ele morreu na cruz. Uma coisa que a gente fica esquecendo muitas vezes é que a cruz, a morte na cruz, era uma coisa indecente naquele tempo. O método de crucificação era um método de execução, mas ninguém andava com uma cruz no pescoço, orgulhoso. Se você andasse, as pessoas iam se espantar em ver uma cruz. Morrer numa cruz, nenhum cidadão romano poderia morrer numa cruz, por mais hediondo que fosse o crime que ele tivesse cometido. Nenhum cidadão romano podia morrer numa cruz. Mas Jesus foi para o ponto mais baixo. Ele não só se tornou homem, não só se tornou servo, mas ele morreu na morte mais humilhante que existia na época dele, que era a morte de cruz. Eles faziam isso para imprimir medo nas pessoas, vergonha. Então Jesus foi envergonhado. Ele foi humilhado. Mas assim, é uma coisa que é importante. Pilatos não fez Jesus ser humilde. Os cidadãos romanos não fizeram Jesus ser humilde. Jesus se fez humilde. Foi uma escolha dele. E ele morreu na cruz por todos nós. Eu não tenho como exaltar mais a Jesus, dizer mais do que Jesus. É difícil falar da grandeza desse momento, mas a Bíblia fala que na cruz, na maior vergonha do universo, Jesus venceu
venceu e triunfou. Ele levou todos os males embora, assim, porque ele foi ali na cruz. Jesus nos salvou pela morte dele na cruz. E eu queria pedir que você pensasse em como Jesus salvou você, em como Jesus tirou os seus pecados, em o que ele fez por você. Então, Deus o exalta, e o que eu acho interessante é que Deus faz com que, primeiro, a sepultura não era capaz de conter Jesus, e Jesus ressuscita. E ele passa 40 dias aqui falando, ensinando aos apóstolos, e ele sobe aos céus. E a Bíblia fala em Hebreus 1 que ele se assentou à direita da majestade, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que ele herdou é superior ao nome dos anjos. E Jesus vai voltar um dia para levar a igreja dele. Cada ato de humilhação de Jesus é uma figura que as pessoas usam, né? Já viram uma catapulta? Era como se você desse uma volta na engrenagem. Ele desceu deixando de ser humilde no céu, humilde na terra, mais uma volta, humilde na sua morte, mais uma volta. E aí você solta e Jesus sobe. O termo que Paulo usa aqui, isso era uma suprema exaltação. Jesus é exaltado. Talvez você não acredite em Jesus, mas a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Quer você queira, quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite, Jesus é Senhor. E que a gente possa viver assim. Eu oro para que vocês possam viver e continuar vivendo a vida de Jesus na vida de vocês. E eu queria pedir uma coisa que talvez seja incômoda para você, mas eu queria pedir assim mesmo. Eu vou terminar o sermão e eu vou fazer uma oração. Mas eu ia pedir para você não bater palmas no final. E eu queria que você pensasse em como a sua vida tem sido vivida por Jesus. Como você tem continuado a vida de Jesus na sua vida, ao invés de você bater palmas. Tá bom? Amém.